né? Ele já deixou o ambiente preparado para você falar de exemplo prático de metagenômica, né, Janinha? Já passou a bola, Renato. Muito obrigada aí, Paulo. Eu queria trazer um exemplo muito bacana, gente, de questão de divisão de ecossistema, tá? Como o Paulo falou, hoje em dia a gente vê muitos avanços na área da genômica em termos de análise de DNA, que lá atrás a dificuldade era de analisar o genoma, né? Você ter técnicas para conseguir sequenciar DNA e tudo mais. Hoje em dia você tem essa capacidade operacional muito grande, então está migrando para uma análise de ecossistema, ou seja, não é só o DNA de um indivíduo, na verdade é o DNA de toda uma comunidade, quando a gente está trabalhando com, por exemplo, o mundo microbiológico, né, como esse exemplo que o Paulo trouxe da carta do especialista, o mapeamento de milhões de genomas do oceano, ou seja, você faz uma análise holística dos micro-organismos que estão atuando em conjunto naquele ecossistema, você extrai informações belíssimas, né? Então, esse foi um exemplo de ecossistema marinho, mas, por exemplo, como o próprio Paulo falou, a gente está fazendo isso no Brasil para os solos, né? Como a gente chama na parte científica, né? Que a gente estuda de rizosfera, ou seja, como que aquela comunidade microbiana daquele determinado local está se comportando, quem são eles, o que eles estão trazendo de diferente, atuando em conjunto. Tá? O Paulo trouxe um exemplo de mapeamento do ecossistema microbiológico da rizosfera do Cerrado, que está sendo feito pela Embrapa, mas também, por exemplo, a gente já fez esses estudos para o semiárido brasileiro. Né? O que isso é muito interessante e fazendo um gancho com o que o Paulo trouxe, como isso pode ter aplicações práticas na indústria, tá, gente? Quando você vê o semiárido nordestino, você tem um ambiente muito hostil de desenvolvimento, falta água, tem uma condição climática extrema, né? E por que que você tem plantas como, por exemplo, as cactáceas, né, os cactos, sobrevivendo num ambiente tão hostil? Então, quando a gente foi estudar o que está ali que a gente não está vendo, né? Quais são a comunidade microbiana que está atuando na raiz da planta? Você extrai e analisa isso geneticamente, identifica micro-organismos que têm características desejáveis, né? Você consegue dar um passo a mais e tornar isso produto aplicável, no nosso caso, na agricultura. Eu vou dar um exemplo claro, que é muito bonito, é fruto de uma pesquisa de mais de 20 anos, um pesquisador da Embrapa, ele identificou um tipo de bactéria que, associada à raiz dos cactos no semiárido nordestino, confere ao cacto a capacidade dele viver num ambiente sem água, né, que é um ambiente inóspito. Essa bactéria ela foi extraída, ela foi identificada, ela foi testada, né, estou falando aí de 20 anos, e hoje ela está no mercado por meio de um bioproduto, um bioinsumo, né, que hoje o produtor ele consegue aplicar no milho e na soja, e isso vai expandir para outras culturas, porque esse mesmo micro-organismo que foi identificado lá na raiz do mandacaru, né, do cerrado, do semiárido, lógico, você vai desenvolver toda uma formulação, toda uma questão de virar produto mesmo. Hoje ele evita, por exemplo, a perca de 6 a 8 sacas de milho por hectare. Tá? Uma saca de milho hoje é R$ 60. Se você faz por hectare isso, né, 6 a 8, você está falando de uma economia de quase R$ 500 por hectare. Se você multiplica isso por uma propriedade de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, você tem aí a escala de economia que se tem a partir de uma exploração da natureza, né? Ou seja, soluções que a própria natureza tem e que a gente acessa e consegue, a partir desse acesso, desenvolver produtos que vão ser úteis ao ser humano, né? Viver melhor na Terra aí, tá? Então, esse tipo de aplicação da biotecnologia, gente, o céu realmente é o limite, né? Porque hoje a questão não é mais a capacidade de geração de dados, né, que antes era limitada. Hoje o que eu faço a partir desses dados que eu obtenho da natureza, né, de todo esse universo não visto, de DNA, de micro-organismos, e como eu pego isso e aplico em benefício do ser humano.